Olá, igreja, aqui é Pastor Mário. Hoje, dia 27 de setembro de 2020, quero fazer com você a reflexão do dia. Para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 9 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Te dou graças, Pai, por mais um dia de vida. Te dou graças, Senhor, pela tua igreja, pela minha família. Te peço, Senhor, que nesse dia tu venha a continuar nos abençoando, que tu venha abençoar teus filhos, Pai, aqueles que estão em dificuldades nesse momento. E aqui, Senhor, eu coloco nas tuas mãos o teu filho Jair. Cura ele, Senhor Pai. Tira ele dessa situação, restaura a sua vida. Te entrego também em tuas mãos o irmão Paulo Roberto, tem misericórdia dele. Senhor, cura também o teu filho desse problema de saúde que ele foi acometido. Deus, tem misericórdia. Sustenta, Senhor Pai, a família de ambos. Sustenta a pastora Liana, sustenta a Aliana, Senhor Pai, que estão mais na frente junto com eles, dando suporte. Seja também, Senhor Pai, o suporte delas, sustenta elas, firma, Senhor Pai, em Ti, para que elas estejam, Senhor, forte nesse momento tão difícil. Abençoa também outras pessoas, Deus, que estão lutando contra essa doença terrível do coronavírus, que é o Wendel, que é a Senhora Maria de Lourdes. Tem misericórdia, cura essas vidas, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Cura, Senhor Pai, também a irmã Sônia, que vem lutando contra um câncer. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Ser com a recuperação da Alice, Senhor Pai, eu te peço também em nome do Senhor Jesus Cristo. Esteja abençoando essas vidas. Ser com o Cauã Mateus. Eu peço, tenha misericórdia desse adolescente. Não deixa que ele se envolva, Senhor Pai, com coisas erradas. Tira ele do caminho, Senhor Pai, do tráfico, da bandidagem, para que ele possa viver para a honra e glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, as crianças da tua igreja, os adolescentes da tua igreja, a juventude, os homens, as mulheres, a terceira idade. Esteja nos fortalecendo nesse tempo, Senhor Pai, que é um tempo tão difícil, onde muitas coisas têm nos abatido. Eu te peço, por favor, esteja nos fortalecendo, nos reanimando, Senhor, nos trazendo, Senhor Pai, para perto de Ti, edificados na Tua palavra. Eu te oro, agradecido em Cristo Jesus. Amém. Quero fazer uma reflexão com você no dia de hoje com o seguinte tema: firmados sobre a rocha. Você pode repetir aí na sua casa: firmados sobre a rocha. E a gente vai utilizar então essa passagem bíblica de 1 Tessalonicenses 5, dos versos 9 ao verso 11. Em primeiro lugar, quero refletir com você que aquele que está firmado sobre a rocha precisa entender que a ira de Deus não é o mal. Aquele que está firmado sobre a rocha precisa entender que a ira de Deus não é o mal. Por que eu falo isso? Porque em determinado momento Paulo escreve assim aos Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica, né? Porque Deus não nos destinou para a ira, e a gente precisa fazer uma distinção da ira de Deus e do mal. Paulo está escrevendo aqui porque aquela igreja, ela começou a ter uma dúvida teológica. O que acontece com aqueles irmãos e irmãs que morrem antes da volta de Cristo? E Paulo vai responder: eles continuarão vivos sobre a rocha, ou seja, serão vivos em Cristo. Cristo é quem nos dá a vida, morto ou vivo, vivendo ou morrendo, nós estamos vivos em Cristo Jesus. E a ira de Deus aqui
não é o mal, é o dia do Senhor, é o dia onde que todos prestarão contas, onde todos prestarão conta. É bom que a gente faça essa distinção, porque a gente tem visto muito por aí, né, as pessoas dizendo e equivocadamente dizendo, erradamente, que tudo que temos vivido é a mão de Deus pesando sobre a humanidade, inclusive sobre a sua igreja. Então a pandemia, o coronavírus, tantas coisas ruins acontecendo, é a ira do Senhor, né? Porque no carnaval último, Satanás foi exaltado e Cristo foi humilhado. Eu quero que você tenha discernimento. A ira de Deus que Paulo se refere aqui não é o mal. A ira de Deus é Deus exercendo justiça àqueles que optaram pelo mal enquanto aqui viveram. E Deus vai fazer isso no dia do Senhor, no momento final, onde todos hão de prestar contas a Ele do que fizeram e como viveram. Então a ira de Deus não é o mal. Deus não pratica o mal. Deus não pratica o mal. Deus exerce justiça. Quem pratica o mal sou eu e você. É o diabo que se rebelou contra o próprio Deus vivo. O mal surge da nossa rebelião, do nosso pecado. E aí eu quero esclarecer com você o segundo ponto. Firmados, então a gente entendeu o primeiro, firmados sobre a rocha, né? Firmados sobre a rocha é o tema. Então aí é a primeira reflexão. Aquele que está firmado sobre a rocha precisa entender que a ira de Deus não é o mal. Em segundo lugar, aquele que está firmado sobre a rocha precisa entender que o mal tem consequências naturais a ele mesmo, ou seja, o mal ele tem um mecanismo. Qual é o mecanismo do mal, Pastor Mário? O salário do pecado é a morte. O mal existe devido ao nosso pecado. E é o nosso pecado que traz o mal para a nossa vida. Ou seja, é o pecado que gera a dor, o sofrimento e a morte. Esse é o mecanismo do mal, é o mecanismo da rebelião contra Deus, das ofensas que diariamente nós estamos exercendo contra Deus. Imagina se Deus fosse ficar punindo a cada um de nós, né, diariamente pelo mal, pela perversidade, pelo pecado que cada um de nós comete diariamente. Deus não vai fazer isso. Ele no dia final, ele vai exercer a sua justiça e trará ira sobre aqueles que escolheram o próprio mal do que ao Deus vivo, optaram por isso, por exercer o mal. Mas o mal tem um mecanismo que funciona assim. Eu faço algo errado, eu tenho consequências. Eu vou te explicar de maneira bem simples. Você sabe que a gula é um pecado. Então, e Deus, ele na sua palavra diz assim, olha, você deve cuidar bem do seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, é a vida que eu te dei. Aí você vai lá e exerce a gula. A gula é algo bem simples, que eu e você cometemos toda hora, né? A minha forma já mostra que eu sou guloso, né? E que eu erro agindo assim. Então, o que acontece? Qual é a consequência desse pecado? Comemos demais, mais do que o nosso próprio corpo aguenta. No nosso dia seguinte, a gente tem o que? Azia, má digestão, dor de barriga, nos traz dor, sofrimento. Se a gente continua agindo assim por várias vezes durante a nossa vida toda, aquilo vai aumentando. Se a gente bebe demais, come demais, se bebe bebidas pesadas, comidas pesadas, a gente começa a desenvolver doença nos nossos órgãos. E aí vem a morte. Vem a falência desses órgãos, vem o mau funcionamento do corpo e vem com isso a morte. Então esse é o mecanismo do pecado, é o mecanismo do mal. Não, isso não é a ira de Deus. O coronavírus não é a ira de Deus. Vários infectologistas aí renomados têm publicado, têm dito o quê? Que esse vírus tem características não naturais aos vírus.
eles têm características superficiais. Então, muito provavelmente, esse vírus foi produzido em laboratório pelo homem. É a ganância do homem, é o desejo de poder do homem que gera o mal. E o mal traz, o pecado traz sofrimento, dor e morte. Esse é o mecanismo, a gente tem que entender que esse é o mecanismo do mal. Mas a gente não deve ficar amedrontado, porque nós podemos ser atingidos pelo mal mesmo sem o coronavírus. Nós podemos ser atingidos por bala perdida, por doenças, por várias coisas, N coisas diferentes que podem acontecer conosco no dia em que abrimos os olhos e levantamos da cama. O coronavírus é mais uma coisa, é mais uma consequência do mal. E o pecado e o mal têm essa consequência de bomba. Né? Um bandido lá do alto do morro dá um tiro de fuzil, aquela bala viaja quilômetros e acerta uma criança. Aquela criança pecou contra aquela bala? Não. Foi o bandido lá que pecou. Foi o bandido que exerceu o mal. Mas o mal traz consequências no efeito bomba. O pecado traz essa consequência no efeito bomba. E o pecado e o mal não é Deus castigando a humanidade. É a consequência da própria opção da humanidade. A humanidade fez essa opção em viver no mal e nós estamos inseridos nesse tempo, nesse mal. Nós somos a igreja, mas estamos inseridos aí nesse contexto. Então, firmados sobre a rocha, aquele que está firmado sobre a rocha precisa entender que a ira de Deus não é o mal. A ira de Deus não é o mal. Não é? A ira de Deus é quando Deus vai pedir contas no dia final do que temos vivido nesse tempo. Firmados sobre a rocha, aquele que está firmado sobre a rocha precisa entender que o mal tem consequências naturais a ele mesmo. Nós, na verdade, como igreja, devemos combater o mal, né? Devemos combater o pecado. E a gente vai continuar ainda à noite, vendo mais um pouquinho quanto a esse tema. E lá na noite você vai ver que eu vou dizer o seguinte, que aquele que está sobre a rocha, ele não será alvo da ira de Deus. Você não será alvo da ira de Deus. Aquele que está afirmado sobre a rocha, ele deve, enquanto viver aqui nessa vida, deve viver vigiando, consolando e edificando. Mais tarde, então, a gente continua e a gente vai ver esses dois pontos que eu citei agora. Um beijo grande no coração, que Deus possa te confortar, te consolar e te fortalecer. Um abraço.